Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao segundo episódio deste podcast que surge no âmbito do projeto Mediação para a Inclusão no Ensino Superior, cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. O meu nome é Soraya e vou estar acompanhada pela Maria Inês. Temos connosco também duas convidadas muito especiais, a quem agradecemos desde já a presença, a psicóloga Leonor Ferreira e a professora Leonor Teixeira. Para quem não teve a oportunidade de ouvir o episódio anterior e não conhece o projeto Mediação para a Inclusão no Ensino Superior, referir que este foi implementado em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém e foi desenhado com o objetivo de capacitar a comunidade educativa deste Politécnico. Em termos práticos, o projeto formou jovens universitários das várias escolas do Politécnico no sentido de se tornarem mediadores para a inclusão, bem como docentes e outros técnicos com o objetivo de reforçar as práticas inclusivas que já fazem parte desta instituição. E quem é que são então as convidadas que temos aqui hoje? A Leonor Ferreira, psicóloga e coordenadora da Rede NE, e a professora Leonor Teixeira, que é docente aqui na Escola Superior de Educação e coordenadora da Licenciatura em Educação Social. Ambas estiveram também presentes na formação que foi ministrada no âmbito deste projeto. Leonor e Leonor, não podíamos começar de facto da melhor forma. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco e vamos então dar início a esta conversa. Obrigada. Começamos então aqui pela Leonor Ferreira. E queríamos também aqui numa primeira abordagem tentar perceber como é que é realizada a inclusão de estudantes com deficiência e autismo no Politécnico de Santarém e quais é que são as maiores barreiras que vocês também têm detectado enquanto rede, né? Que têm detectado nesta inclusão. Portanto, muito obrigada pelo convite. De facto, os alunos com incapacidade, portanto, os estudantes que tenham alguma incapacidade, quando se inscrevem, quando se candidatam ao ensino superior, têm um contingente especial no âmbito da deficiência. Quando o fazem, podem efetivamente, através da formalização dessa candidatura com os respectivos formulários de comprovação, seja o atestado de multiusos, seja com relatórios médicos que atestem essa incapacidade, nós ficamos logo com uma triagem de alunos que possam realmente ter aqui alguma dificuldade acrescida ao seu processo de desenvolvimento. No entanto, para a rede atuar, os estudantes têm que fazer um pedido de estatuto de necessidades educativas específicas e para isso têm que preencher um formulário administrativo e só após esse formulário, essa inscrição desse formulário, é que a rede atua de uma forma direta com os estudantes com necessidades educativas especiais. De qualquer das formas, as barreiras que efetivamente temos encontrado vêm algumas vezes daí também, portanto, ou seja, há realmente estudantes que têm algumas necessidades mais específicas no seu processo de ensino-aprendizagem, mas que não fazem o pedido de estatuto. E, por vezes, há uma dificuldade em chegar até esses alunos para, de certa forma, promover aqui o sucesso educativo e a sua formação académica no contexto do ensino superior. Quando realmente temos os estatutos, portanto, quando temos os alunos com este estatuto, neste momento as diversidades são muitas, embora posso-vos já acrescentar que temos a maior percentagem de pedidos de estatuto tem a ver com as dificuldades ao nível da perturbação de aprendizagem específica, as dislexias, geografias, as disortografias, disgrafias, e também ao nível da perturbação do espectro do autismo. É muito curioso o que estava a dizer, porque de facto vocês certamente detectam muitas situações, através até muitas vezes pelos professores, acredito eu, não é? Essa também é a experiência que nos passam, mas de facto os alunos não estão referenciados, portanto não chegam até vós porque não há aqui este mexer do próprio aluno também que chega até vós, não é? E, portanto, neste sentido acaba por haver uma maior dificuldade também de atuarem para com os alunos, não é? No entanto, acho que também é importante, sim, isso é uma verdade, Soraya, mas também é importante aqui referir que quando a rede interage, há uma abertura bastante fácil por parte dos estudantes, porque eles já vêm com ajudas do ensino anterior, não é? Portanto, já são estudantes que de facto têm aqui um apoio, que já tiveram ao longo do seu percurso educativo apoios e não estranham, não é, esta nossa atuação e já estão à espera, não é? Já é expectável as estratégias ou os apoios que podemos aqui oferecer e ajudar.
E falando aqui de apoios, que tipo de apoios é que são solicitados pelos estudantes? Acredito que sejam muito variados, mas consegue evidenciar aqui um ou outro? De facto, temos vários tipos de solicitações, uns mais caricatos, porque de facto eles estavam habituados a ter uma lei que de facto os protegia nesse aspecto. Sim. Ao nível da inclusão. O Ministério da Ciência e do Ensino Superior não tem ainda esta legislação formalizada, o que dificulta aqui às vezes um pouco as expectativas dos estudantes em relação às estratégias, às medidas e aos apoios. De qualquer das maneiras, muitos deles, depois de explicarmos o que é o ensino superior, que estamos aqui no intuito da formação do estudante, não é? Para um curso, e isso é logo referido e deixado bem claro. Eles percebem que há medidas que de facto podem ser ajustadas às necessidades deles num contexto mais educativo, como por exemplo mais tempo da realização da prova, a fazer as avaliações noutros moldes, como por exemplo o oral, é o caso às vezes das dislexias ou das desortografias ou das geografias que a letra é pouco legível, e isso pode ser salvaguardado. O apoio por parte do docente de uma forma mais direta, sempre que o estudante também solicita. Claro. Portanto, há aqui uma responsabilização que tem que ser efetivamente dada ao estudante para que ele tome consciência que a formação é dele, não é? E tem que partir dele a necessidade e o pedido de ajuda. Portanto, os docentes depois ficam com esta informação por parte do parecer que é emitido da rede, e depois com a anuência do diretor e com a confirmação do diretor de cada escola, de cada unidade orgânica. E depois, efetivamente, os grupos docentes que administram o curso têm esta informação e acabam por apoiar o estudante de uma forma direta. De qualquer das maneiras, em termos de estratégias, também temos o nosso apoio individualizado a estes estudantes, sempre que o estudante lá está solicita e esteja disponível para isso. A rede, neste momento, tem duas psicólogas, eu e a colega Paula Oliveira. A Paula Oliveira está a tempo inteiro, eu não, estou apenas 7 horas por semana, o que é muito pouco para as necessidades que temos atualmente, mas há um trabalho que está a ser feito, já vem de algum tempo, mas está a ter um maior corpo, digamos assim. Exatamente. E disponibilidade, e que queremos de facto estar mais próximos dos estudantes, apoiando-os sempre que efetivamente eles necessitarem. E é a colega Paula, não é, que esteve também connosco no episódio anterior, reforçava precisamente isso, não é? Portanto, pôr o ónus também no aluno e nesta capacidade de ele também poder chegar à frente e perceber, ok, que apoio é que eu preciso. E tivemos também aqui a experiência, e ouvimos também o Afonso, que é um jovem que frequenta também um curso técnico superior numa das escolas do Politécnico, que nos falava também precisamente do apoio dos professores, porque também nada se constrói sozinha, não é? A rede não consegue funcionar sozinha se não houver aqui realmente um trabalho com toda a comunidade educativa, sem dúvida. Isso mesmo. Agora era aqui uma curiosidade nossa. Tínhamos aqui uma curiosidade para lhe colocar, porque tendo em conta que a nível do autismo é muito frequente que exista aqui um subdiagnóstico em mulheres, portanto, nós gostamos de perceber se a REDNE acompanha ou já acompanhou estudantes autistas, portanto, mulheres autistas. Sim, neste momento temos, lembro-me este ano, como eu integrei a REDNE este ano, poderei-vos dar mais dados concretos deste ano letivo. De facto, neste momento a rede tem uma estudante com estatuto de necessidades educativas especiais, portanto poderão haver mais. Exato, esta está identificada, não é? Pronto, esta está identificada, claro. E que fez este pedido, e de facto é rapariga, e pronto, e acompanhamos-la de uma forma mais direta. Ok, sim. Esta pergunta também surge muito desta curiosidade em perceber porque efetivamente há este subdiagnóstico, e muitas das vezes o diagnóstico nas mulheres chega mais tarde e portanto também faz com que tenham acesso a apoio muito mais tarde, não é? E quando estávamos aqui a pensar um bocadinho no contexto Politécnico de Santarém, visto que a REDNE também apoia as 5 escolas, não é? Achamos curioso também lançar aqui esta questão e perceber se efetivamente havia jovens autistas apoiadas, mas já percebemos que sim.
Estava também a questioná-la aqui relativamente sobre as mulheres autistas, portanto, se acompanhavam estudantes autistas, porque realmente é frequente este subdiagnóstico, não é? Sabemos também que os próprios critérios para o diagnóstico do autismo estão muito mais vocacionados a nível da parte da biologia também para aquilo que é um homem, não é? Portanto, para uma pessoa do sexo masculino e, portanto, é muito frequente também que as mulheres, de facto, tenham apoios muito mais tardiamente. É muito comum também, por exemplo, quando a mãe vai com a filha, por exemplo, a tentar perceber o que é que se passa, não é? Porque há aqui alguns comportamentos que percebe que efetivamente tem aqui algumas questões a nível da comunicação ou outro tipo de questões. Muitas vezes é muito frequente e chega-nos muito esse testemunho da mãe que descobre o diagnóstico da filha e descobre também o seu próprio diagnóstico, não é? Pela minha experiência, não é? Também como psicóloga, as características no caso das meninas estão muito mais sublimadas, camufladas, estão não muito é? mais camufladas, não é? Porque socialmente é uma das características do espectro do autismo é esta área, mais deficitária ao nível social e parecendo que não é? Nós ainda temos aqui não é o estigma, mas é o comportamento social que é exigido, não é? E que de facto nas meninas é o sentar, o estar sossegado. E acaba por ter há uma esta pressão capacidade. que acaba por depois poder camuflar um diagnóstico. E sim, de facto, Sim, aquele chamado masking, não é? Esta capacidade que tem de se adequar aos contextos e de responder àquilo que é o contexto social em que estão inseridos, por mais que muitas vezes esse comportamento, não é, para se adequarem socialmente ou àquilo que é expectável socialmente seja de facto muito hostil, não é? Para a própria pessoa. E as mulheres também acabam por se adaptar muito mais a essa pressão social do que propriamente os rapazes. Sim. É isso mesmo. Agora, tendo em conta também que a Leonor frequentou também a formação no âmbito do curso, portanto nós realizamos aqui duas formações distintas, a primeira foi de facto direcionada para os estudantes e a segunda para docentes e não docentes. Queria perceber também qual é que é a mais-valia que destaca pelo facto de ter frequentado a formação. Eu penso que estes temas e o facto de ter sido abrangente, o facto de termos no nosso grupo de formação vários técnicos, seja eles de serviço administrativo, seja eu e a minha colega Paula, ao nível de técnicos na área do desenvolvimento humano, a psicologia, e trabalhar diretamente com um público específico, não é? E termos docentes, faz com que haja aqui uma abordagem, uma abrangência de pontos de vistas diferentes, de situações, não é? Também elas diferentes, não é? O facto de o mesmo estudante poder procurar um serviço administrativo, mas ao mesmo tempo é estudante, não é? Também tem lá o professor e ao mesmo tempo também poder ser um aluno ou um estudante que é acompanhado da rede, as várias perspectivas acerca do mesmo estudante, isso também é interessante. São reflexões ricas porque temos aqui o panorama dos vários serviços. Eu acho que isso enriquece sempre as formações. Claro. O facto de também ser uma formação que abrangeu também estudantes, não no nosso grupo, mas houve uma específica para estudantes, eu acho que isso é muito vantajoso, porque sabemos que entre pares há esta facilidade da comunicação, não é? Uma coisa é um professor transmitir uma informação, outra coisa é o próprio par, não é? O próprio estudante transmitir ao estudante a mesma informação. Sim, pode tem ser impacto, de facto a mesma informação, mas vindo de um par é sempre recebido de outra maneira, penso eu. Portanto, acho que são formações super importantes no meu ponto de vista, porque de facto há um crescente número de casos com necessidades específicas. E precisamos de apoio, não é? E os pares estarem despertos para as diferentes problemáticas e como podem agir em conformidade ao apoiar os estudantes. Nós no Politécnico, uma das estratégias que também temos é os processos de mentoria, e acho que esta formação veio dar aqui também esta abrangência de outros públicos, não é? Outras pessoas terem a oportunidade também de conhecerem qual é o papel mais de um mediador, não é? Mas que no fundo também vem ter aqui características muito comuns entre sermos do papel de apoio ao outro. E é também, no fundo,
capacitar o estudante, e depois não só o estudante, mas aqui focando no estudante, capacitar o estudante para, e dotá-lo de competências para atuar diretamente no apoio ao estudante, não é? Porque muitas das vezes o que acontece, e tínhamos anteriormente no episódio anterior também o Alexandre que frequentou o curso e era de uma área muito distinta, portanto ele frequenta aliás o curso de enfermagem, e o que ele dizia é que quando ele transmitiu aos colegas, muitos deles também acabavam por ficar curiosos, exatamente, porque esta responsabilização também dos alunos perceberem do papel que cada um deles, não é? Que cada um de nós pode ter ativamente na sociedade e de que forma é que podemos contribuir efetivamente para apoiar a outra pessoa e, portanto, esta questão do foco no aluno e da formação para o aluno, mas também dos próprios pessoal docente e não docente que acompanham inevitavelmente o estudante, portanto, ao longo de toda a sua vida, não é? E, portanto, foi um bocadinho esta também o objetivo. Agora, se tivesse que descrever a formação numa palavra, qual é que seria assim a primeira palavra que lhe vem à mente? Necessário. Ok. Eu acho que enquadrei de acordo com as respostas que dei anteriormente. Portanto, este tipo de formação para a capacitação, tal e qual como a Soraya estava a dizer, para a capacitação da própria pessoa. Exatamente. Enquanto pessoa, não é? Enquanto estar ao serviço do outro e, neste caso, enquanto estudante, estar ao serviço da comunidade educativa, dos pares. E perceber, no fundo, o papel ativo que cada um de nós tem, não é? Porque todos nós temos um papel ativo e aqui este apoio que pode ser um apoio de um para um, não é? Se assim o desejarem, de um mediador para com o estudante, e é uma aprendizagem mútua, não é? Das experiências que nós vamos tendo, é realmente aqui uma aprendizagem que acaba por ser mútua, não é? Portanto, dos dois lados. Obrigada, Leonor. Obrigada. Vamos passar aqui então a palavra à professora Leonor Teixeira. Seja muito bem-vinda a esta conversa. Então, para enquadrar aqui também um pouco esta conversa, gostaríamos de saber, em primeiro lugar, a sua experiência enquanto docente aqui na Escola Superior de Educação, que pudesse aqui falar um pouquinho sobre o seu percurso. Ok, eu vou tentar ser breve, porque, como se pode perceber, eu sou bastante nova e portanto, não tenho muito para contar. Bom, portanto, eu sou docente aqui no Instituto e, particularmente, na Escola Superior de Educação há cerca de 26 anos. Penso que o mais importante, ou talvez interessante aqui partilhar, independentemente do facto da minha área de formação de base ser a Sociologia, mas enfim, ter um percurso com muitos cruzamentos com as ciências da educação e em particular com a educação social. Dizer talvez que no fundo nesses 26 anos fui acompanhando, não é? Tive a oportunidade de ir acompanhando o desenvolvimento de uma instituição de ensino superior, também em particular depois mais especificamente na área da educação, e fui passando não só porque lidei com diferentes perfis de formação, embora de há alguns anos para cá esteja sobretudo a desenvolver trabalho na formação dos educadores sociais, mas tive a oportunidade de trabalhar também com a formação de professores e de educadores de infância e de colaborar com outros cursos que atualmente existem, educação ambiental ou a produção multimédia em educação, e também tive a oportunidade de ir passando por aqueles papéis menos desejados por todos, não é? Funções, cargos, alguns, enfim, de coordenação, ou nos órgãos, enfim, ou de órgãos de gestão. E, portanto, isso dá-me também aqui, enfim, alguma perspectiva. É? Mas sobre essa vivência enquanto docente, cruzando aqui com o tema que aqui nos traz, eu acho que é muito interessante porque o desenvolvimento das instituições de ensino superior, não é? Há aqui... eu consigo ver no meu percurso, não é? Aqui na escola e no nosso instituto, também um bocadinho a vivência do que foi e do que é as instituições de ensino superior, e neste caso Politécnica em particular, não é? Viverem cada vez mais e valorizarem cada vez mais a sua missão social e educativa, não é? Que de facto é qualquer coisa que nós temos que falar cada vez mais sobre isso, não é? Porque de facto o ensino superior tem desde logo a vocação formativa para determinadas áreas de conhecimento, mas à partida, e as licenciaturas, formações de banda larga têm esse papel fundamental, que é o do desenvolvimento pessoal, social e da cidadania, não é? Uma perspectiva depois de continuação, de aprendizagem ao longo da vida, etc.
portanto, tem havido aqui um percurso muito interessante a esse nível, nomeadamente porque a própria visibilidade, não é, dos problemas e, por outro lado, a importância que lhes é dada e as respostas que se vão procurando desenvolver aqui no Instituto esta história e também um bocadinho aqui na nossa escola. Aliás, a área da educação, estamos aqui a falar, no meu caso, como docente aqui na Escola Superior de Educação, que naturalmente acabou por ter aqui um papel porque, não é, fomos lidando com isso, desde logo ao nível das questões que se colocam nos sistemas de ensino, no sistema educativo escolar, não é, mas também no modo como estas questões foram surgindo em outras áreas, não é, de desenvolvimento e, por exemplo, também muito presente com os educadores sociais. E desse ponto de vista, as respostas, não é? Fomos aqui criando estruturas internas, quer ao nível da escola, quer ao nível do instituto, que no fundo vão procurando dar passos, não é? No sentido de melhor acolher, conhecer, agir, não é? Com este tipo de problemáticas. Aqui na Escola Superior de Educação começou por surgir o Centro de Apoio Pedagógico, que mais tarde deu origem ao Gabinete de Responsabilidade Social também, agora mesmo ao nível do Instituto, a criação da Rede NES, não é? Que tem tido um papel muitíssimo importante, e depois ao nível do Instituto o conjunto de respostas que se procuraram formalizar como respostas de apoio ao estudante, não é? Transversais, mas que também são muito importantes para as problemáticas de que aqui estamos a falar. Estou a pensar no Gabinete de Apoio Psicopedagógico, ou o Gabinete para a Promoção do Sucesso e Combate ao Abandono, e por aí fora. Portanto, há meia dúzia de respostas que ganharam, não é, um cariz institucional, e isso revela a valorização, o reconhecimento desta importância da missão social e educativa que as instituições de ensino superior, em particular politécnicos, não é, que têm esta vocação de proximidade. Não sei se dei aqui uma visão que fosse interessante. E foi muito interessante esta reflexão, e fez aqui a ponte também para a segunda pergunta, que é, tendo em conta também a sua experiência enquanto docente, e também tendo em conta que acompanhou e contribuiu para a criação destas bases e deste caminho que tem construído, quais considera serem as maiores dificuldades na inclusão de estudantes com deficiência ou estudantes autistas no ensino superior? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu quando ouço essa pergunta, eu sou sempre um bocadinho indisciplinada e provocadora, e olhei para o meu percurso, olho para o meu percurso como docente, e cada vez mais encaro a relação com os alunos e os desafios que se colocam como oportunidades, não é? E, portanto, as oportunidades têm sido imensas, de aprendizagem, de adaptação, de aprofundamento também da minha sensibilidade, etc. Mas, naturalmente, compreendo perfeitamente a natureza da pergunta. Eu penso que algumas dessas dificuldades já foram aqui abordadas um bocadinho pela Leonor, porque são partilhadas entre os diferentes atores, claro, não é? Há um primeiro conjunto de dificuldades que se colocam ao nível da detecção dos casos, não é? Eu não me focaria agora nos aspectos que a Leonor já identificou, mas que se colocam também ao nível dos professores, não é? É nesse papel que eu aqui estou, enquanto professora. Muitas vezes, quando os casos não foram devidamente identificados pelo próprio estudante, nos procedimentos e tal, os professores nem sempre, não é, têm, enfim, as ferramentas conceptuais e técnicas, não é, para detectarem determinados comportamentos ou em determinadas atitudes, sinais, não é, de alguma situação. E, portanto, muitas vezes isso acontece quando, agora com a Rede NES, há aqui um trabalho de grande proximidade e interação entre os professores das escolas e a rede, mas quando não acontece do lado da rede ou do lado do processo do estudante,
muitas vezes só acontece quando o aluno identifica a situação, não é? Portanto, aí há uma dificuldade importante. Não sei se passará a nossa conversa por aí, mas esta formação também teve um papel muito importante quanto a isso, não é? Não só no nós sermos capazes de ir estando atentos a determinados aspectos, mas também em aprofundarmos um bocadinho, e aí acho que também é uma coisa que temos que desenvolver, que é como é que nós podemos, não é, promover essa identificação, não é? Que tem muito a ver com uma outra grande dificuldade que nós sentimos. Não é grande, mas é, enfim, uma dificuldade que também é nossa, atenção, não é? Não é só que é ao nível do coletivo, das turmas, dos estudantes, a desconstrução dos estereótipos, não é? Relativamente a determinado tipo de situações ou de comportamentos, e, portanto, aí há outro tipo de dificuldades, não é? Passa também pelo nosso próprio processo. Sim, não é? Pessoal, não é? Pessoal, de distanciamento e de desconstrução, mas também em dinamizá-lo, alimentá-lo com os nossos estudantes. E depois aí, por natureza, não é? Obviamente, eu sou docente da área das ciências sociais, tenho, enfim, um percurso com a educação social, com as metodologias ativas, participativas e tal. Posso já ter aqui, enfim, algumas poucas, não é? Ferramentas, mas estamos a falar de professores de áreas muito diferenciadas, não é? Alguns podem trazer no seu percurso pessoal também essas ferramentas, mas estamos a falar, estou-me a situar como professora pensando claro. nessa figura geral do professor. Depois há, e essa desconstrução de estereótipos passa por conhecer o desconhecimento do problema ou dos problemas, não é? O que é que são necessidades especiais, o que é que são deficiências, o que é que são doenças, não é? Portanto, essa tem sido também uma outra dificuldade. Finalmente, eu diria que mesmo nos casos em que já foram detectadas as situações e nós estamos a par delas, ou pelo estudante, ou em articulação com a rede NES, há muitas vezes a dificuldade de como agirmos, não é? Perante situações que não estamos habituados ou que podem ser imprevistas, nomeadamente como agimos numa perspectiva pedagógica, não é? Envolvendo os outros estudantes também, portanto, uma ação que seja adequada para o próprio, para os outros. É também uma aprendizagem que ainda temos pela frente. Todas estas dificuldades, se eu puder cortar caminho, depois mais à frente, eu penso que a formação contribuiu bastante para elas, mas não vou... Sim, por acaso vamos falar sobre isso. Pronto, ótimo. Aliás, posso já fazer essa pergunta, pronto, já que estamos aqui no seguimento desta reflexão, de que forma é que a participação nesta formação lhe permitiu obter mais conhecimento sobre não só a área do autismo, mas também sobre o próprio papel de mediação e sobre os vários temas que fomos abordando? Eu partilho de muitas das coisas que a Leonor referiu. Há um primeiro conjunto de aprendizagens que eu acho que foram feitas muito importantes a partir da experiência das pessoas que ali estavam, não é? E, portanto, a possibilidade de nós vermos como este tipo de problemas são vividos, experienciados, vistos por interlocutores de diferentes tipos, perfis profissionais distintos, em diferentes situações, os exemplos que são dados e o enriquecimento de tudo isso é, desde logo, muito importante. Mas penso que, em termos teóricos, conceptuais e técnicos, a formação foi muito importante, não foi suficiente, não é? Eu diria que foi pertinente e respondeu totalmente àquilo que eram os objetivos, não é? Que tínhamos para esta colaboração com a Inovar. Mas que eu acho que é muito importante dar continuidade, não é? Não só para alargar a outros, não é? Como eventualmente até para aprofundarmos determinadas áreas. Acho que foi muito importante a noção com que ficámos todos
repito, embora uns possamos já trazer um bocadinho desse olhar, outros menos certamente, mas sobre a complexidade do problema, a perspectiva histórica que foi possível dar também, as questões do domínio da linguagem, não é? E de uma linguagem que ela própria sabemos que hoje é tão importante para as políticas, as medidas, as ações e a nossa atuação inclusiva. Penso que foi muito importante. E depois aqui a importância da visão interdisciplinar, não é? Porque também a abordagem sistémica e o que ela permite a partir de olhar para este problema sobre diferentes pontos de vista e perceber que há aqui de facto um saber profissional, especializado e técnico que é muitíssimo importante, e por isso nas instituições as respostas, as redes, etc., vão profissionalizando essas respostas, mas também a importância, de facto, do desenvolvimento dessa aprendizagem por aqueles que não são especialistas, não são profissionais especificamente a dominar esta área, mas que lhes permite desenvolver um conjunto de capacidades, atitudes, conhecimentos adequados à ação com os nossos estudantes, que é sempre aquilo que mais nos preocupa. Penso que serão assim. E, portanto, foi também muito positiva no sentido em que, para a instituição, o cariz, a natureza da formação que foi dada, não é? Portanto, a sua natureza participativa, ativa, em que houve a partilha, como falei, das questões mais teóricas ou históricas, mas também a partilha de exemplos, a análise de situações, o debate de ideias, permite uma outra coisa, que é, na própria instituição, e aqui estou a falar na instituição Instituto Politécnico, não é? Não é? Criar, contribuir aqui para a criação da relação, da comunicação e até para identificarmos mais claramente problemas que sentimos e possibilidades de resposta sobre as quais não tínhamos pensar melhor em soluções. Não tínhamos pensado. E é até muito curioso porque o grupo que se juntou depois para assistir a formação era de facto muito heterogéneo, não é? Portanto, não só a nível de pessoas e de perfil pessoal, das várias mas também escolas, das várias do instituto, escolas. das várias Exatamente. respostas. E, portanto, houve aqui também diversas perspectivas que contribuem para enriquecer estes debates, estas reflexões que eram sempre o ponto central também, não é? Além da questão dos conhecimentos e de vos dar também aqui mais alguns conhecimentos ou contribuir também para mais um ou outro conhecimento, era este caráter reflexivo também, não é? De pôr toda a gente a pensar e a falar sobre a questão e os casos Sim, eu práticos. acho que esse equilíbrio foi muito bem conseguido entre a dimensão reflexiva e de partilha e de análise de situações, mas, por outro lado, o saber técnico e conceptual, Exato, que é muito importante. Tanto equilíbrio. Coisas que aprendemos, por exemplo, sobre determinados sinais de comportamentos, de atitudes, sobre a diversidade de situações, enfim, agora não, eu fui uma péssima formanda. Não foi nada. Mas esse saber técnico e conceptual eu penso que vai ser muito útil para todos os que frequentar. É isso que se pretendia, não é? E, na sua perspectiva, em que medida é que um mediador para a inclusão, aqui ao nível do ensino superior, pode ser um aliado? Eu penso que essa é um desafio e ao mesmo tempo uma coisa importantíssima a concretizarmos e muitíssimo importante para a nossa instituição e para os nossos processos. Eu acho que o facto de nós termos aqui estudantes a assumir este papel de mediador vai ser extremamente facilitador, eu dizia, quer da detecção dos casos, quer da ação sobre os casos e quer de uma coisa muitíssimo importante que nós vamos fazendo, mas que esse ator é fundamental, que é a comunicação, não é? E a articulação, não é? Portanto, vai ser alguém que, próximo dos estudantes, envolvido muito mais diretamente do que nós com os estudantes, muito mais diretamente vai poder identificar determinados sinais, determinados comportamentos, determinadas atitudes e que ao mesmo tempo, pela relação que tem com os estudantes, pode facilitar, não é, promover com os próprios estudantes que tenham esse tipo de problemas a identificação, não é, da situação e a comunicação sobre a situação, como vai ser alguém
que em situações que aconteçam pode, não é, ele próprio ter aqui algum tipo de ação, não é? Quer seja no apoio a identificar como é que a quem é que aquele estudante se pode dirigir, quer seja com colegas, sendo aqui um facilitador daquilo a que eu chamo uma consciência e um compromisso ético coletivo, e de cidadania coletivo, não é? E esta dimensão da deficiência e da inclusão é uma das dimensões dessa consciência coletiva. Portanto, eu acho que vai ter aí um papel muitíssimo importante. E depois vai ser alguém com quem os técnicos, os professores, os coordenadores de curso, por exemplo, não é? Podem mais facilmente, não é, ter ali um aliado. Existe uma maior abertura, não é? De forma geral. Exatamente. Ok. Se tivesse que descrever a formação numa palavra, qual seria? Pois, eu sou mais uma vez indisciplinada, não é? Mas posso ser indisciplinada? Pode, então, claro que sim. Entusiasmante é sem dúvida uma palavra que eu escolheria, não é? E entusiasmante, e isso quero vos dar os parabéns, não é? Toda a equipa, porque de facto foi possível criar um ambiente de aprendizagem, não é? Em que eu falo por mim, mas penso que é partilhado com muitos colegas, o valor e a importância que teve, não é? Termos a oportunidade ali de partilhar algumas situações, de aprender com as experiências dos outros, as novas aprendizagens que nos trouxeram e o ânimo, não é, que eu penso que isso traz para um trabalho e um percurso que eu vos estava a dizer, que vem sendo feito no sentido amplo do desenvolvimento da cidadania e do sucesso dos estudantes, etc., mas relativamente a estas questões em particular. Depois há outra palavra-chave que é pertinente, não é? Foi super pertinente, não é? E eu penso que vocês também sentiram isso, não sei se sentiram, não é? Sim. Que as pessoas que iam colocando ou que iam partilhando estavam de facto a sentir que aquilo ia muito de encontro a algumas angústias, preocupações que todos nós temos. E depois muitíssimo construtiva no sentido de que em conjunto, eu estou a repetir se calhar um bocadinho o que disse há pouco, mas em conjunto eu acho que nós conseguimos chegar ali a contributos para continuarmos a fazer... Continuar a trabalhar, não é? A trabalhar e a desenvolver este caminho com o entusiasmo, e aqui não posso deixar de... uma vez que este podcast que estamos aqui a desenvolver será disseminado para quem nos estiver a ouvir, outras instituições de ensino superior, outros colegas do ensino superior. Eu queria deixar aqui esta palavra de que de facto é uma oportunidade muitíssimo interessante para as instituições, para os professores e por outro lado a vocês deixar-vos esta palavra última indecente que é precisamos de vocês ter continuado de alguma forma, vamos ver como, não é? Este desafio, não é? Fica aqui lançado. Suporte e supervisão. É um mote aqui para um próximo desafio futuro com o Politécnico, não é? Eu acho que sim. Acho que temos que ponderar sobre isso, porque continuidade e o futuro do projeto já percebemos que é para avançar, não é? E isso é o mais importante, é percebermos que mesmo que o projeto termine, porque são projetos que acabam por ter um início e um fim, há é replicado, não é? Portanto, é continuado pelas entidades e isso no fundo é o principal, não é? Portanto, é que possa haver de facto aqui uma semente que é deixada e depois vamos trabalhando sobre ela. Sendo portanto... que eu gostaria só aqui de salientar que não só por tudo aquilo que disse, do ensino superior, do nosso Instituto e do percurso que o Instituto está a fazer, e particularmente também as ESES, não é? As escolas formadoras na área da educação, que lidam, não é, com estas questões de um modo contínuo, agora nas questões políticas que se estão a colocar sobre a formação de professores e os novos modelos de formação de professores, na parte que toca à intervenção social e educativa, esta é uma temática onde nós encontramos muitas vezes educadores sociais a trabalhar e estudantes a quererem desenvolver estágios, nas outras áreas da educação ambiental, da produção multimédia, ou que outras escolas têm, portanto, de um modo geral, nos contextos educativos, esta é uma área que terá que ser sempre particularmente valorizada. Daí
o meu rap. E obrigadíssima. Obrigada. Leonor e Leonor, muito obrigada às duas. Terminamos como começámos. É verdade. Foi ótimo realmente podermos estar aqui convosco e ter esta oportunidade de ouvir tão importantes reflexões e que nos levam a perceber, no fundo, que a inclusão é possível e que as pessoas com deficiência podem chegar ao ensino superior e, efetivamente, ter aqui o apoio de um mediador pode ser essencial e importantíssimo. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem junto dos vossos contactos para chegarmos a mais pessoas e visitem o nosso site e redes sociais para se manterem a par de todas as notícias de Inovar Autismo. Já agora, aproveitem e ouçam também o primeiro episódio deste podcast. Muito obrigada a todos e encontramo-nos em breve.